Olá, amores dos outros e meus também. Informar-se para conhecer. Neste vídeo, eu gostaria de trazer a reflexão em torno de alguns conceitos que fazem parte da nomenclatura do ensino de língua portuguesa, mas que parecem pouco familiar aos estudantes de ensino fundamental anos finais. Falo isso por experiência. Antes, porém, eu gostaria de compartilhar alguns questionamentos com vocês. Primeiro, nós professores nunca deveríamos partir do princípio do óbvio. Por quê? Porque o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para os meus interlocutores, no caso, os meus alunos. E que se há mais de 100 anos, Bertolt Brecht, acho que é assim que pronuncia, já questionava, e hoje mais do que nunca esse questionamento se faz presente, que tempos são estes em que é necessário defender o óbvio? Clarice Lispector já respondia: o óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. Pois é, quando o óbvio deixa de ser óbvio, é necessário defendê-lo, porém com cuidado de nunca, como eu falei anteriormente, partir do princípio do óbvio. Exemplos práticos não faltam. Por exemplo, quando algumas vezes nas minhas aulas de língua portuguesa, nas minhas turmas de 7ª e 8ª série, respectivo 8º e 9º ano, eu falava: gente, vamos fazer uma análise linguística desse texto? Uma análise discursiva, sintática, morfológica, uma análise semântica de palavras, né? Eu equivocadamente pensava que esses conceitos eram algo familiar a eles, até observar a carinha deles, tipo, do que a senhora está falando? Ouvia inúmeras vezes que eu falava difícil, que eu usava muitas palavras que eles desconheciam. Então, eu tive que reavaliar a minha prática, a minha metodologia em sala de aula. Eu fui em busca de compreensão. E por isso eu parei para escutá-los. Claro que compreendi que eu estava equivocada de ter partido do princípio do óbvio, de que as palavras difíceis utilizadas por mim já deveriam fazer parte do vocabulário das respectivas turmas. Sim, elas deveriam estar incorporadas, né, ao seu vocabulário de estudante, mas elas não estavam e foi preciso buscar maneiras de lidar com essa realidade. Então eu tive que rever a minha prática pedagógica e assim tentar realizar um trabalho de base no que se refere à compreensão de alguns dos principais conceitos que fazem parte do ensino de língua portuguesa. No entanto, esse não é um trabalho fácil, nem mesmo para quem ensina, viu, gente? Mas, como quem ensina aprende, quem aprende ensina, né? Vamos tentar, né, fazer um trabalho contínuo. Porque nós, professores, a gente sempre termina um ano com a sensação, e inúmeras vezes, não só com a sensação, mas com a convicção de que vocês, estudantes, não aprenderam o que deveriam aprender em cada etapa. E com essa realidade calamitosa da pandemia, as coisas, sejamos honestos, sejamos sinceros, só pioraram. E vocês precisam ter essa consciência. Por isso é urgente que vocês, enquanto estudantes, né, tomem para si a responsabilidade que compete no processo de aprendizagem. Eu sempre falava, falo e repito, a sala de aula era só um espaço de aprendizagem, é só um espaço de aprendizagem. Quando vocês têm inúmeras alternativas, né? Então, por que não escolhe uma? Por que não se disciplina? Por que não se compromete nesse sentido? Então, vamos refletir, vamos tentar compreender o ensino de língua portuguesa. Eu coloco tentar porque, como já disse anteriormente, não é um processo fácil. Para começo de conversa, não há uma língua portuguesa, há línguas em português.
já deixa bem claro, José Saramago. Dispensa apresentações, né, gente? Por quê? Aqui do lado, ó, olha a quantidade de países em que o português é falado, né? É língua oficial. E dentro de um único país, como é o caso do nosso, quantas variedades linguísticas tem-se presente? A riqueza linguística, a diversidade que a gente, enquanto estudante, né, enquanto professores, a gente precisa trabalhar a consciência linguística nesse sentido. Então, aqui, não sei se vocês dá para ver bem, ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. Já dizia o Paulo Freire. Quando nós falamos do ensino de língua portuguesa no ensino fundamental, anos finais, nós estamos falando, isso aqui você já tem consciência, só para reforçar, linguagem, código e suas tecnologias. Língua portuguesa, arte, língua inglesa e educação física. Então, quando a gente fala de linguagens, nós estamos falando dessas modalidades aqui. E no que se refere à competência do componente curricular, né, dentro da área de linguagens, em articulação com os demais componentes, ela tem como principal função proporcionar aos estudantes experiências que ampliem possibilidades de ações de linguagem que contribuam para o seu desenvolvimento discursivo. Guarde bem isso aqui, viu, gente? Está na Base Nacional Comum Curricular, na página 36. Aqui tem a ilustração de alguns gêneros que são trabalhados no decorrer do ensino fundamental, seja 1 e 2, com as suas respectivas adaptações. E aqui tem os eixos que são trabalhados. E voltando à questão da variação linguística, nós, brasileiros, né, precisamos ter essa consciência a todo momento sendo despertada, até para não sermos ignorantes nesse sentido, né? E aí, quando a gente fala de variação linguística, a gente lembra aqui desse poema aqui atribuído ao Gibson Medeiros, acredito que seja isso. Eu particularmente não me certifiquei de fato se a autoria dele, gente, que a internet é isso, deixa a gente até confusa nesse sentido. Mas enfim, o Brasil é uma nação de sotaques diferentes. Isso é miscigenação da cultura irreverente. Eu aceito o teu irmão e tu respeita o meu oxente. E bom nordestinês, né? E aí, gente, por que é importante que nós compreendamos a questão da variação linguística? Essa compreensão ajuda-nos a não sermos pessoas pedantes, né? Nós temos que evitar o pedantismo gramatical. Para quem não sabe, o pedantismo gramatical é tido como um distúrbio daquelas pessoas que têm aquela necessidade, né, como se fosse uma forma de um transtorno obsessivo compulsivo, de estar corrigindo a todo momento a fala das pessoas no que se refere à questão gramatical. E isso não é legal. Até rimou e eu nem planejei isso aqui. Não precisamos estar corrigindo frases que estejam em desacordo com a norma culta. Essa não é a nossa função, não é a função de ninguém, né, gente? Nem nós, professores, a gente tem que ter muito esse cuidado, né? Poder separar as coisas, ter essa atenção, ter esse cuidado. Então, compreender o uso da língua e respeitar as pessoas é bem mais importante do que decorar meia dúzia de regras gramaticais e usá-las para menosprezar quem não estudou a norma culta. Eu sempre repito isso para os meus alunos. Nada dá o direito da gente menosprezar quem não faz uso da norma padrão. Nada, né?
Porque, acima de tudo, a gente precisa compreender que, assim como outros processos humanos, a linguagem naturalmente passa por constantes mudanças. Compreender essas variações linguísticas é a principal ferramenta para combater o preconceito linguístico, ok? Então, a proposta do canal, vocês já viram aí no resumo, mas vamos só, né, reforçar. A ideia era trabalhar os conteúdos referentes aos 4 livros da coleção Tecendo Linguagem. Obviamente, como eu já falei em outros vídeos, foi atropelada pelo tempo e pelas circunstâncias, não deu para trabalhar no tempo pensado. No entanto, acredito que ainda seja muito válido, né? Aqui eu trago para vocês só algumas partes como estou dividida a obra, né? Seções, subseções e boxes. Ó, o livro ele sempre começa com essa partezinha aqui, para começo de conversa, que é para introduzir o conteúdo. Depois tem a prática de leitura, faz a leitura do texto, depois tem a interpretação do texto, né, por dentro do texto, linguagem do texto. De modo geral, tem o glossário, conhecendo o autor do texto que foi trabalhado. Tem também algumas partes trocando ideias, tem conversas entre textos, que é a questão da intertextualidade. Em algumas partes também tem um momento de ouvir, é quando traz uma leitura complementar para dialogar com os textos que são trabalhados. E reflexão sobre o uso da língua, é onde se trabalha a parte gramatical, né? E aplicando conhecimentos também faz essa relação. De olho na escrita, a questão da ortografia, hora da pesquisa, produção textual na trilha da oralidade e ampliando horizontes, aqui geralmente a indicação de livros. Né? Preparando-se para o próximo capítulo, há uma prévia do que será tratado no próximo capítulo. E para você que é curioso, sempre traz algumas informações complementares. Então, a gente pensa numa obra bem interessante de ser trabalhada, mas como eu falei, diante dessa realidade calamitosa provocada pelo contexto de pandemia, ficou tudo muito fragmentado. E aqui eu trago assim um trecho de reflexão para vocês. Começo aqui esse poema bem conhecido dos meus alunos, aula de português, do Carlos Drummond de Andrade. O Drummond tem um poema para tudo, né, gente? E ressaltando aqui essa frase que eu retirei do site O Pensador, né? Da página Nossa Língua tem Mistérios que a própria gramática desconhece. E aí eu faço aqui uma relação com o poema do Drummond, aula de português, que acredito eu que a maioria de vocês com certeza já conhece. A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de letras, sabe lá o que ela quer dizer? Professor Carlos Góes, ele é quem sabe e vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Figuras de gramática equipáticas atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua entrecortada do namoro com a prima. O português são 2. O outro, mistério. E nós adoramos essa língua entrecortada do namoro com a prima, né, gente? Porque a nossa língua do dia a dia é aquela língua que você pode falar naturalmente sem se preocupar com o alinhamento às normas gramaticais, né? E aí, quando nós falamos da aula de português, nós precisamos ter claros, né? Isso precisa estar claro para a gente esses conceitos aqui, ó. Linguagem, do ponto de vista da forma, do conteúdo e do uso. Isso aqui é o básico, viu, gente? Resumindo, quando eu falo em forma, eu falo de fonologia, morfologia e sintaxe. Logia, né? Logia, estudo, fono, sons, né? Morfo, forma e
a própria sintaxe que vocês passam a estudar, já acredito, a depender, né, no finalzinho do 6º, 7º ano. Enfim. E aqui vocês precisam ter uma ideia do que seja esse componente da linguagem, né? O conteúdo, do ponto de vista semântico, a semântica, o que é semântica, né? E a pragmática? Quando eu faço uso da linguagem, eu tenho que pensar na pragmática do falante. Ai, meu Deus do céu, professor, agora ficou difícil. Exatamente, eu falei que não era fácil, né? E aqui, resumindo, ó, morfologia, semântica e sintaxe. Morfologia, classes gramaticais. São aquelas 10 classes gramaticais que nós estudamos e que vocês que queiram, que não queiram, que gostem, que não gostem, precisam ter conhecimento, né? Substantivo, adjetivo, advérbio, artigo, conjunção, preposição, pronome, verbo, enfim, as 10 classes. A semântica, vocês precisam ter bem claro qual é o significado, qual é o sentido da palavra de acordo com o contexto em que ela foi empregada, né? E a sintaxe, a gente precisa mais do que nunca, e eu sinto muito assim que vocês, enquanto estudantes, têm muita dificuldade na questão da estrutura da frase, oração e período, diferenciar e relacionar cada um dentro do texto. Então, imagina a dificuldade que temos de trabalhar a gramática a partir do texto, gente. Até hoje, esse com certeza é um dos nossos maiores desafios. Aqui eu faço um resumo a respeito do que seja cada um, né, desses componentes. Quando eu falo, por exemplo, da fonologia, resumidamente, eu já falei para vocês que nós estamos falando da questão das regras que organizam os sons e sua combinação. Da morfologia, nós estamos falando das regras que organizam internamente as palavras. E quando eu falo da sintaxe, eu estou falando das regras que especificam a ordem das palavras na produção de frases. Quando eu falo da morfologia, eu falo do ramo da linguística que estuda a estrutura e formação das palavras. Lembram? Formação por composição, aglutinação e olha, outro processozinho também. Quando a gente vai estudar partes ou partes, também não é fácil, mas é necessário. Muito, aliás. E aqui, gente, eu trago alguns exemplos aqui, ó, separado. A sintaxe aqui, ó. Estuda a disposição das palavras na frase e das frases no discurso, isto é, a estrutura da frase. Permite que o indivíduo combine palavras em frase que as transforme. Então, é aquela coisa, gente, sujeito, predicado, a estrutura tradicional, convencional de uma frase, né, da estrutura da frase, da oração do período, como é que se dá o SVC, né, sujeito, verbo, complemento, enfim, são todas essas questõezinhas que nós estudamos e temos uma dificuldade danada em fazer vocês compreenderem. Então, o conhecimento das regras sintáticas permite ao falante gerar um número infinito de frases e reconhecer a gramaticalidade, né? E aqui a semântica, como eu falei anteriormente, envolve o significado das palavras, né? E aí nós temos aqui, por exemplo, a semântica, quando a gente fala nesse contexto da linguagem figurada, a linguagem literal, né? A questão da polissemia, enfim, a questão das palavras homônimas, parônimas, enfim, são conceitos que vocês precisam conhecer para poder tentar compreender e que a gente estuda, mas que sempre fica com a compreensão, com a sensação de que vocês não compreenderam de fato. Assim, um aprendizado, é um processo de aprendizagem contínuo, como eu falei, constante mesmo. E a pragmática, né? É um campo da linguística que abrange o uso da linguagem em contexto social. Então, quando eu falo de pragmática, inclui as regras que organizam as razões da comunicação, assim como as regras que organizam a escolha do código a ser usado quando comunicamos, certo? Isso aqui a gente fala bem menos
nessa modalidade de ensino fundamental 2 anos finais, porque parece que é algo que é bem complexo para vocês. Vocês me dirão, né, com certeza, quando a gente faz alguma reflexão na sala de aula, que sim, que é muito difícil de compreender e, obviamente, a gente sabe, a gente entende que, de fato, é muito difícil. Então, foque aí na fonética, fonologia, morfologia, sintaxe e semântica, né? E como complemento, a própria pragmática. Ok, pessoal? Então é isso, amores dos outros e meus também. Pela prévia, vocês viram, eu tentei ser breve, mas impressionante como o tempo corre, né? Pela prévia, vocês viram que são conceitos complexos, que requer toda uma atenção, toda uma rotina de estudo para que haja uma compreensão, obviamente, né? Mas que são necessários para que vocês, pouco a pouco, né, vão diminuindo, digamos assim, as dificuldades de aprendizagem em torno da própria língua, mas assim, o professor de língua portuguesa que é tão compreendido, eu até reproduzi aqui o texto, que nós já trabalhamos em um outro vídeo, né, é incompreendido porque teria como incumbência, como missão, fazer com que vocês compreendessem o ensino de língua portuguesa como ensino de linguagem e que abordasse a linguagem dentro desses componentes, né? Que vocês tivessem essa compreensão a partir desses componentes. Agora respondam vocês, é fácil? Não, não é fácil, né? Aqui eu ilustrei, ó, o verbo tecer, trouxe aqui alguém no... Esqueci o nome desse objeto aqui, gente. Misericórdia do céu. Quem estiver assistindo deve lembrar, né? TC fazendo essa referência que eu trouxe uma frase: parecer sem ser é fiar sem tecer. A mulher fiando, né? O tecido. Só para vocês terem uma ideia dessa metáfora. Aqui, ó. O ensino de língua seria isso. Para que ele faça sentido para vocês, vocês precisam aprender a tecer a linguagem, aqueles componentes da linguagem que compõem o ensino de língua, colocar cada qual no seu devido lugar e, sobretudo, aprender a significar, né, a identificar a funcionalidade do uso da língua, qual o sentido, em que é que isso aplica à minha vida, enfim, gente, são essas questões extremamente necessárias que leve a uma reflexão sobre o ensino de língua, que mais do que nunca leve vocês à compreensão de que estudar faz com que não nos habituemos à ignorância. O ato de estudar permite a compreensão lógica da realidade e da sentido das coisas. Então, o ensino de língua portuguesa tem também como finalidade fazer vocês refletirem sobre a condição humana do sujeito. Vocês sujeitos, nesse caso aqui, gramaticais, vocês precisam compreender, ter essa compreensão. Espero de alguma forma ter contribuído para a reflexão e a gente se encontra nos próximos vídeos.